Hoje em dia, com as redes sociais, as pessoas já não fazem mais isso, mas existiu uma época, muitos anos atrás, onde para se comunicar as pessoas usavam cartas, bons tempos. E falando em cartas, neste tutorial nós vamos criar e animar esse envelope animado usando o Cinema 4D. Mesmo as cartas estando praticamente em extinção, este tutorial não. Este tutorial ainda tem muito tempo de vida. Frase impactante, não? Vamos começar. Para a gente começar, obviamente, o Cinema 4D já está aberto e eu estou usando a versão R25, que eu vou dizer pela última vez que realmente ficou exatamente igual ao Blender. Meu Deus do céu, que loucura! Mas vamos nessa. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma forma mais base para simular a ideia do envelope. Então aqui do lado direito, ó, você tem este botãozinho que você pode clicar para criar um retângulo. Uma vez que você criou ele, seleciona o retângulo e vem aqui embaixo no painel de Attributes na aba de Objects. Em Object eu vou mudar aqui a opção de Height, que é onde você controla a altura. Então seria a altura do envelope, onde eu vou colocar uns 250. Caso você não consiga falar, professor, mas 250 exatamente, é muito fácil, é só clicar em cima do número. Aí você digita aí, ó, 250 e pressiona Enter. Pronto, ele acaba de inserir exatamente 250. Aqui o meu envelope, se você não percebeu, nós temos as direções do mundo 3D. Então eu tenho a seta verde, que o elemento fica para cima ou para baixo, a seta X, onde a gente pode mover para a esquerda ou para a direita, e a seta azul, onde a gente tem a parte da frente do objeto e a parte de trás. Então a gente percebe que é como se o envelope tivesse mais de pezinho aqui. Essas opções nós controlamos exatamente aqui do lado, ó, em Plane. Então você tem a opção de XY, ZY e XZ. Você viu que eu até gaguejei aqui, porque é tanta letra que é uma loucura do caramba, mas a gente vai ficar nesse aqui, ó, XY. O que eu vou fazer aqui, mais pra frente, é modificar as formas do envelope. Por exemplo, pegar aqui os pontinhos dele, descer, ou criar um novo ponto aqui, subir e assim por diante. Então, para fazer isso, seleciona o retângulo e clica neste botão aqui, ó. Ué, professor, mas o que faz este botão? Esse botão faz o objeto ficar editável e a gente consegue fazer modificações nele. Só que a gente não vai fazer nele. Ué, se a gente não vai fazer nele, para que todo esse trabalho? É, porque a gente vai preparar as coisas. Então, eu criei a opção dele editável para o que eu vou fazer na sequência. Então seleciona aqui, ó, esse retângulo e pressiona Ctrl C, Ctrl V. Então a gente tem o retângulo de baixo, que é o retângulo que a gente tem aqui, e o retângulo 1, que é o retângulo que também está aqui. Ué, mas eu só tô vendo um, professor, não tem dois aqui, ó? Então, tem dois, só que eles estão exatamente na mesma posição, por isso que a gente consegue enxergar apenas um. Então aqui, ó, seleciona o retângulo 1 e na parte de cima a gente vai ficar nas opções de pontos. Então seleciona aqui, ó, esse botãozinho, e aí, só para ficar mais fácil da gente enxergar o que a gente está fazendo, eu vou ativar essa opção de solo. Essa opção de solo me faz enxergar apenas o retângulo selecionado, certo? Então seleciona o retângulo 1, ativa a opção para trabalhar em pontos e fica aqui, ó, na opção de solo. Aí eu vou fazer o seguinte, com essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de seleção, você vai clicar e arrastar, ó, passando por esse cantinho da esquerda, então clique e arrasta, ó, e passa por esse da direita. Clique em cima de qualquer um deles com o botão da direita e coloca a opção de Subdivide. O Subdivide vai criar um novo ponto bem aqui no meio. Então basicamente ele pega essas duas pontas, acha o meio exato entre essas duas pontas, que na verdade essas duas pontas têm uma linha de conexão, e cria este pontinho. Então eu vou selecionar esse pontinho agora, ó, clicando sobre ele, e aí você pode ficar nessa visualização ou nessa aqui, ó, enxergando aqui pela parte da frente. E pela seta verde, clique e arraste e move para baixo, ó, até ficar mais ou menos aqui na parte de baixo. Ou talvez não precise tanto assim, um pouquinho menos aqui, tá vendo? Tem essa linha vermelha que aparece aqui, um pouquinho acima da linha vermelha, ó, mais ou menos isso. Feito isso, o que a gente faz agora? Você pode desativar a opção de solo, clicando nesse botão. Então o que nós vamos ter é isso, ó. Eu tenho um retângulo, esse primeiro retângulo tem basicamente essa forma aqui, que é o retângulo mais básico. Esse segundo, né, que é o retângulo 1, ele vai ter essa forma. Então é quase a mesma coisa, só que tem essa caidinha aqui. Com isso a gente está quase ali finalizando aquela ideia mais base do envelope. Existe uma coisa muito importante que você tem que saber. A primeira coisa
coisa é, quando você está manipulando um objeto aqui na parte de cima e a gente foi na opção de pontos, você lembra disso? Sim, eu lembro, professor querido! Então, quando a gente vai nessa opção, a gente manipula os pontos de construção do objeto, que no caso foram esses que você viu. Tinha uns pontinhos aqui que a gente manipulou esses dois e automaticamente criou um novo ponto aqui. Você também poderia manipular esses dois pontos aqui de baixo. Só que quando você modifica um objeto, você tem as opções de modificar pontos, linhas e polígonos. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, porque esse tutorial aqui não pede isso, tá? Mas é só para você entender que são essas três opções. Só que você tem esse botão. Esse botão aqui, quando você ativa ele, você modifica o objeto inteiro e não mais as partes de construção do objeto. Então, só para você entender isso, respira fundo. Tem as opções de pontos, as opções de linhas e as opções de polígono. São as três opções para você controlar um objeto. Só que quando você quer controlar essas três opções de uma vez, você vai ficar nessa opçãozinha aqui. E se tudo isso que eu falei para você foi uma coisa que você pensou, ai professor, isso é tão confuso, eu não estou entendendo nada. O que você faz? Clica do lado direito, em cima, no card e assiste o tutorial de como começar no cinema 4D, que vai ser extremamente maravilhoso para você poder me acompanhar melhor aqui nos tutoriais, não só esse, mas os outros tutoriais que também existem aqui no canal do YouTube. Agora, é claro, se você também não quiser assistir, não tem problema. Vamos em frente. Então vamos lá. Outra coisa que eu vou fazer aqui é criar o detalhezinho que a gente vai ter na parte de baixo do envelope, né? Geralmente o envelope ele tem como se fosse um detalhezinho assim, ó. Então para fazer esse detalhezinho maravilhoso, faz o seguinte, vem aqui do lado direito, ó, e clica neste botão para criar um objeto. Mas calma, não clique solta, clique segura. E aí você vem aqui, ó, em Any-Side. Esse Any-Side, se você deixar selecionado, você pode vir em painel de Attributes, depois de Objects. E nós temos aqui, ó, a opção de Sides. Quantos lados eu quero que ele tenha? Eu vou colocar 4 e dar um Enter. E agora eu vou fazer uma pequena modificação nele, deletando esse pontinho aqui embaixo, ó. Então continua no Any-Side, clica neste botão para fazer ele ficar o quê? Muito bem, vai ficar editável. Então clicou aqui, ó, ele ficou editável. Na parte de cima a gente vem nas opções de pontos, ó. Então fica em pontos, fica com a ferramenta de seleção, clica no pontinho de baixo aqui, ó, e pressiona Delete. Então a gente acabou de criar um triângulo. Agora eu vou mover esse triângulo para baixo. Só que não esqueça, não vamos trabalhar nos pontos. A gente vai mover o objeto inteiro. Então você fica nesse aqui, ó. Selecionou, vem aqui com essa seta verde, ó, e move aqui para baixo. Conforme você move, se você segurar a tecla Shift, ó, ele trava certinho ali de 5 em 5 centímetros. Ó. Então quando ele chegar nessa base aqui embaixo, ó, a gente já tem ele encostando certinho no retângulo que a gente tem. Você pode fazer uma pequena modificação também? Fazendo o seguinte, ó, fica no Any-Side, vem nas opções de pontos e seleciona esse ponto aqui em cima, ó, e desce ele um pouco, talvez um pouquinho mais aqui na parte de baixo. E se você selecionar aqui esse retângulo 1, fica nas opções de ponto ainda, seleciona esse pontinho aqui no meio, ó, e desce ele só um pouquinho. Acho que assim combina um pouco mais com essa ideia de envelope. Eu sei que antes eu tinha falado, olha, não desce tanto esse ponto, deixa mais para cima. Mas eu admito que foi burrice da minha parte. Por favor, desconsidere, tá? Essa minha ignorância e confie em mim. Vamos continuar da forma como está. Aproveitando que a gente já tem aqui, ó, esse triangulinho embaixo, que na verdade é esse Any-Side, seleciona ele e pressiona Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e colar. Na parte de cima, a gente tem aquelas opções para trabalhar no objeto inteiro. Ó. Então seleciona ele e agora você vem nessa seta verde, ó, e move para cima segurando o Shift, ó, para deixar encostado ali na parte superior. Então é como se fosse a ideia do envelope, só que o envelope aberto. É claro que o envelope ainda não tem profundidade, né? É um monte de linhas bagunçadas, tá uma loucura terrível. Mas calma, a gente já vai resolver isso aí. Antes de mais nada, vamos renomear isso aqui, ó. Então a gente vai ter esse Any-Side 1. Quando você seleciona ele, fica selecionada essa parte aqui que seria como se fosse o topo do envelope. Então aqui, ó, eu vou clicar 2 vezes no nome Any-Side 1 para renomear e eu vou digitar topo. O de baixo, que é esse Any-Side aqui, é o triangulinho embaixo. Então eu vou selecionar aqui clicando 2 vezes nesse Any-Side e digitar base. E a gente continua esse processo. Esse outro retângulo 1 vai ser a frente. E esse retângulo de baixo vai ser a opção de verso. A opção não, desculpa, o nome de verso. Então a gente está renomeando para ficar um pouquinho mais fácil essas opções. Porque se a gente começa a ter muitos elementos na tela, tudo bem, vai, não tem tantos elementos assim, né? Pô, professor, só tem 4. Então, são 4, mas são 4 que estão tudo embaralhado, né? Então fica meio difícil. Então eu sempre sou a favor de renomear. Mesmo que você fale, mas renomear a gente perde tanto tempo. Então, sim, a gente perde um pouco de tempo.
tempo, mas a gente também acaba ganhando um pouco de tempo no final para evitar alguns problemas quando as coisas não estão renomeadas e fica uma bagunça terrível. Agora faz o seguinte, ó, eu vou selecionar todos esses elementos, então para isso clica na parte de baixo aqui, ó, segura e arrasta, formando uma área de seleção. Todos eles ficaram nessa cor mais clara, quer dizer que todos estão selecionados. E aí você faz o seguinte, ó, clica aqui e segura, e segurando a tecla Alt, você clica em Extrude. Com isso eu vou pegar cada um desses pedaços que a gente fez separadamente e vou criar uma espessura neles. Só que na verdade essa espessura está muito, né? Tanto que isso aqui está grosso demais e não faz muito sentido, porque o envelopinho é fininho. Então do jeito que está aqui, ó, com esses extrudes selecionados, vem aqui em Attributes e você muda o offset aqui para um valor de 2. Então digita 2 e dá um Enter, ó. Agora ficou um pouquinho mais fino. O único problema é que está fino, mas eu preciso começar a manipular aqui alguns pontos para que a gente consiga enxergar a ideia do envelope, senão vai ficar uma loucura. Então, respira fundo, não pense que vai ser difícil, porque não vai, e vamos comigo, ó. Então aqui do lado direito no painel de Objects, a gente tem vários extrudes. Professor, eu sei disso, que óbvio. Então, sim, mas dentro do extrude, a gente tem os splines aqui, ó, que são as formas que a gente fez no começo. A gente vai selecionar esse aqui, ó, frente. Nesse frente, vem nas opções de pontos e usando a ferramenta de seleção, você vai clicar e selecionar esse pontinho aqui do meio, ó. Então você pode clicar sobre ele e usando essa seta azul, ó, você vai mover um pouquinho para frente, de leve, tá? Coisa mínima. Se você quiser visualizando de lado ainda, ó, você pode puxar, tá vendo? É só um pinguelinho aqui para frente, ó. Puxei. O que eu vou fazer? Eu vou continuar fazendo isso com outras partes, só que dessa vez eu vou aqui dentro dos extrudes, eu tenho esse extrude 1 e dentro dele eu tenho esse base. Então seleciono o base, ó, eu vou selecionar bem esse pontinho aqui do meio. Se você não estiver vendo o pontinho do meio, não tem problema, ó. Deixa meio de frente, clique e arrasta passando mais ou menos no meio, ó, e ele automaticamente vai selecionar esse pontinho que a gente vai jogar um pouco para frente, ó. Então um pouquinho mais do que aquele pontinho que a gente tinha, tá vendo? Então já começa a ter um pouquinho mais de forma ao envelope, ó. Como se ele tivesse meio preenchido, né, com alguma coisa dentro dele, ó, de leve. Então a gente pegou essa parte que a gente fez no início, puxou para frente e depois esse triangulinho aqui, ó, a gente movimentou só esse pontinho. Ô professor, mas por que a gente mexeu só o pontinho, cara? Por que a gente não mexeu nesse pontinho e esses pontinhos aqui também, ó? Então, porque se a gente tivesse mexido nesses pontos, a gente na verdade abriria o envelope, ó. E essa parte ficaria horrível, né? Então só o pontinho do meio já tá ótimo. E agora o que eu vou fazer, ó, é pegar essa parte de cima e rotacionar esse triangulão para dar a impressão de que o envelope está fechado. Então faz o seguinte, seleciona o extrude aqui, ó, que tem o topo, então tem o topo e o extrude que está com ele dentro. Então vem aqui, ó, seleciona esse extrude, fica na opção de manipular o objeto inteiro e vai na opção de rotação. Então seleciona ali, ó. Ativei o objeto, vem em rotação e se você quiser, ó, de lado mesmo, visualizando aqui na opção de Right, você pode clicar nessa linha vermelha aqui circular, ó, movimentar até o envelope fechar aqui, ó. Se você quiser, quando você rotaciona também, ó, você pode clicar em cima da linha, segure e arraste e move o seu cursor do mouse um pouco para fora, ó. Assim você consegue controlar a escala, um pouco do giro, ó. Se estiver muito fechadinho com o seu mouse aqui, fica meio difícil, ó. Então arrasta o mouse para fora, ó. Fica mais fácil de você controlar a angulação desse giro. E aí tá lá, nosso envelopinho fechado, lindo e maravilhoso. Mua! Adorei! Mas a gente está só começando porque na verdade tem outras coisas para a gente fazer ainda. O que eu vou fazer aqui é aproveitar que a gente já tem alguns extrudes prontos, né? Na verdade, 1, 2, 3, 4. E eu vou duplicar um deles. Pode ser o extrude do verso, que é o primeiro que a gente fez. Então seleciona aqui o extrude 3, eu vou pressionar Ctrl C, Ctrl V. Quando eu faço isso, automaticamente ele cria o extrude 4, que também tem o verso dentro dele, mas a gente vai fazer pequenas modificações. Faz o seguinte, ó, clica 2 vezes no nome verso, calma, não é no de baixo, tá? É no de cima. Esse de cima é o que a gente acabou de criar, ou melhor, né? Acabamos de duplicar. Então clica 2 vezes no verso aqui e muda o nome para dentro, ou seja, é a parte de dentro do envelope. E agora o que eu vou fazer é modificar um pouquinho esse cara. Então seleciona aqui, ó, o extrude dele e aí você vem aqui embaixo em Attributes, Object e muda o offset para 0,1, ou seja, eu não quero esse extrude tão grosso igual ao envelope. Para você ter uma ideia do que está acontecendo, se você ficar na opção de solo, aqui, ó, nós estamos fazendo isso. Então é um retângulo, esse retângulo tem uma certa espessura, bem fininha, mas basicamente é nele que a gente vai trabalhar, ó. Desativando a opção de solo aqui, a gente vai mudar uma outra parada. Então na parte de cima, respira fundo, nós temos aqui, ó, esse display. Nesse display você pode colocar algumas opções, ó, como Grid Shading Lines,
E além dessa opção também aqui, ó, de Gradient Shading Light, você tem esse aqui, ó, só Lines. Essa aqui é muito legal para a gente entender o que está acontecendo. Então se liga só, seleciona aqui, ó, esse spline dentro e aí na parte de cima você fica na opção de pontos. Trabalhando em pontos, você pode pressionar Ctrl A. Quando você pressiona Ctrl A, você seleciona todos os pontos de controle deste objeto que nós temos. E aí do lado esquerdo, ó, você pode vir nas opções de escala e aí você clica aqui, ó, nesse quadradinho vermelho e diminui um pouquinho ele para ficar mais estreito e nesse quadrado verde para ele ficar um pouquinho mais baixo. Ó. Então é como se fosse um papelzinho aqui dentro do nosso envelope. Agora, uma vez que a gente fez isso, você pode vir na parte superior em Display e colocar de novo aqui, ó, Gradient Shading Line, só para a gente enxergar só o envelope. Então, fizemos o envelope e o papel que está dentro dele. Mudando um pouco de assunto aqui, aproveitando esse papo, né, sobre modelagem e tudo mais, a gente vai animar esse envelope logo mais. Mas calma, tem um outro tutorial que eu já fiz sobre como modelar e animar uma torradeira no cinema 4D. É uma parada bem louca, mas vale muito a pena porque tem muitos conceitos interessantes lá e eu acho que você vai gostar bastante de acompanhar esse tutorial. Se você quiser, é só você clicar do lado direito em cima no card e assistir o tutorial, ou então deixa ele salvo aí para você assistir depois, que vai valer bastante a pena. Pelo menos eu estou contando com isso. Uma vez que a gente fez essas paradas todas, vamos começar a otimizar algumas coisas. Então se liga só, eu vou criar um nulo. Ué, professor, mas um nulo, cara? O que é um nulo? Um nulo nada mais é do que um objeto que serve para controlar muitos objetos. Então aqui faz o seguinte, ó, você pode clicar e segurar aqui, ó. Então clique e arrasta para selecionar todos os elementos para ficarem selecionados. Só que antes disso, vamos criar um nulo, porque eu esqueci dessa parte. Então clica aqui, ó, para criar um nulo. Esse nulo nada mais é do que esse objeto. E agora sim, ó, clica aqui embaixo, segura e arrasta para selecionar tudo menos o nulo. Então seleciona até ali, ó, o Extrude 4. Clique em cima de qualquer um dos extrudes e arrasta para o nulo. Então agora o legal é, se eu selecionar o nulo e usar qualquer ferramenta como de rotação, por exemplo, ó, ele gira todos os pedaços e também a parte de dentro, que é como se fosse aquele papelzinho que a gente fez há alguns minutos atrás. Agora, vamos começar a animar. Antes da gente animar, que eu sei que você deve estar pensando, poxa, professor, mas vamos logo, cara, tô muito ansioso pra isso. Então, eu também, mas relaxa, faz o seguinte, ó. Primeira coisa, é legal a gente alterar algumas coisinhas. Primeiro, vai na parte de cima em Edit. Depois você vai em Preferences. O atalho é Ctrl E. Então, se você é do tipo de aluno que fala, não, professor, eu prefiro muito mais usar as opções de atalho. Não tem problema, é só pressionar Ctrl E e aí abre o painel para você. Do lado esquerdo, a gente vai em Units e eu vou mudar Animation Unity para Seconds. Tem várias opções, mas eu não me dou bem com nenhuma delas, então eu já vou direto em Seconds e eu peço, por favor, encarecidamente, que você também faça isso. Uma vez feito isso, fecha essa tela. E agora aqui, ó, do lado direito, né, tem o painel de Attributes, vem aqui, ó, em Mode e coloca Project. Aqui são opções do próprio projeto, como por exemplo, a taxa de quadros por segundo. Eu vou colocar aqui 24, então digita 24, beleza. Última coisa, por padrão, o cinema 4D já tem uma duração da timeline, que pode ser, sei lá, de 1 segundo até um monte de tempo. Aqui o padrão é 3 segundos, então o que eu vou fazer, ao invés de 3S, é digitar 1,5 e dar um Enter. Ou seja, a minha timeline agora não tem mais 3 segundos, ela tem 1,5 segundos. Ué, mas por que você fez isso, professor? É porque essa animação que eu vou fazer, ela é bem rápida, ela não vai durar muito tempo, então não há necessidade de ter mais do que 1,5 segundos. Bom, agora que a gente já fez essas pequenas modificações que não são essenciais, mas elas facilitam um pouco o processo, vamos finalmente animar. Eu sei que você vai dizer, nossa, esse professor só enrola. Não, vamos lá, agora a gente começa a animação. Aqui do lado direito, vamos escolher o elemento que a gente vai animar primeiro. Eu acho que a gente pode animar esse extrude, que corresponde a essa partezinha dentro. Então esse dentro é a partezinha, não se esqueça, é como se fosse o papelzinho dentro do envelope. Então seleciona o Extrude 4 e aí você vai fazer o seguinte, aqui do lado direito no painel de Attributes você vai na aba de Coordenadas. Coordenadas é uma aba onde você consegue manipular as coisas mais básicas de um objeto, como por exemplo a posição dele, a rotação e o tamanho. O que você vai fazer é, arrasta aqui, ó, que é a nossa agulha na timeline, joga até o tempo zero. Então arrasta tudo para sua esquerda, ó. Deixando nesse tempo, vem aqui no painel de coordenadas e cria um keyframe de PY, do jeito que tá. Então é só clicar neste losango aqui, ó. Acabei de criar um keyframe, eu vou arrastar a minha agulha até o tempo 12 mais ou menos, ó.
vai no tempo 12, e aí o que eu vou fazer? Eu vou modificar o meu envelope. Então vem com a ferramenta de movimentação aqui e pela seta verde move um pouquinho para cima, ó, até ele subir um pouco, mais ou menos isso aqui. E aí, seleciona o Extrude 4 de novo, vai no painel de Attributes, Coordenadas e cria um keyframe de PY. Então nós temos essa animação, ó, do tempo 0 até o tempo 12, ó. O envelopinho está simplesmente subindo. Agora a gente vai usar alguns truques e para isso, a partir de agora, não só a parte de animação, mas um detalhezinho que eu vou fazer aqui não funciona mais nas versões anteriores. Ah, professor, então eu tenho que ter o Cinema 4D R25. Tem, para isso aqui que eu vou mostrar tem. Não exatamente isso agora, mas a próxima etapa. Por enquanto você ainda pode fazer comigo. Ó. Então se liga só, na parte de cima você vai em Window, depois você clica nessa opção de Timeline F-Curve. Esse timeline, nossa que difícil dizer isso, volta. Esse Timeline F-Curve controla as curvas de animação, as curvas de velocidade. Então eu posso controlar se um elemento vai mais devagar no começo ou no fim, por exemplo. Quando você faz isso, do lado esquerdo você tem qual é o objeto que tem animação, que no caso é o Extrude 4, ou melhor, Extrude, para dizer assim com sotaque americano, Extrude. Então clica em cima dele. Do lado direito aqui, ó, se você deixar o seu cursor do mouse, você pode pressionar a tecla H e aí ele preenche a sua tela perfeitamente. O que você vai fazer é clicar e arrastar aqui, ó, do lado de fora para selecionar o quadradinho da direita e aí segurando a tecla Ctrl, você move aqui, ó, esse triangulinho até o lado direito. Feito isso, mesma coisa aqui embaixo, ó, clica aqui para selecionar esse quadradinho, só que dessa vez segura Ctrl e move essa setinha aqui, ó, para a direita. Isso vai fazer com que a nossa animação, o começo seja um pouco mais devagar do envelope, ó, depois ele vem com tudo. Se você deixar ele em solo aqui, ó, seleciona ele e ativa a opção de solo, o que nós temos é isso, ó. Tá vendo? Ele vem com tudo, pega a velocidade e vai rapidamente. E agora eu vou usar um negócio que eu falei pra você que só tem na versão R25, tá? Versões anteriores não tinham. Então aqui eu vou selecionar esse Extrude 4, que é quem eu fiz essa animação, certo? Do papelzinho subindo. Clique em cima do Extrude 4 com o botão da direita, vai em Animation e você coloca essa opção aqui, ó, de Track Modifier. Esse Track Modifier veio nas versões mais novas, que eu já falei isso antes, mas eu preciso repetir isso, porque na verdade ele te auxilia no processo de animação. Por exemplo, você tem aqui esse mode de Spring. Spring é como se fosse uma mola. Então a animação que a gente fez basicamente é simples, né? O envelope simplesmente vai e sobe. Se eu vir aqui nesse Strength do Spring e colocar um pouco mais, tipo uns 100%, se eu for no Stiffness, que é o valor de baixo, colocar uns 30%, e nesse Drag eu colocar uns 20%, olha só o que acontece. O envelope sobe, ó, e faz um esquema de molinha, tá vendo? Ele vai, passa um pouco e simplesmente para. Daria para fazer esse tipo de animação também controlando os gráficos, ou melhor, controlando o gráfico de velocidade ali naquela curva, né, que a gente manipulou no início. Mas daria um pouco mais de trabalho do que simplesmente usar essa nova tag da versão R25 que facilita as nossas vidas. Então se você não tiver isso aí, eu sinto muito, mas por favor instale a versão R25 porque vai valer muito a pena. Uma vez feito isso, continuando aqui as etapas, só um detalhe, tá? Se você for dar play na sua animação, é só esse botão, ó. Você clicando ele dá play, se você clicar de novo ele simplesmente pausa. Eu vou animar outra coisa agora, vamos animar o envelope. Então eu quero que o envelope suba. Só que a gente não enxerga o envelope porque eu estou na opção de solo. Então desativa a opção de solo e agora aparece o envelope, ó. Então tá ali, é só a partezinha do papelzinho aparecendo a partir dele. Vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar o nulo, porque o nulo controla todos os elementos. Então seleciona ele, move a sua agulha aqui na timeline para o tempo 0, e aí você vai no painel de Attributes, Coordenadas, e você cria aqui um keyframe, ó, de PY, igual a gente fez antes, tá? Então no tempo 0, aqui que a gente já tá, cria um keyframe de PY. Vai para o tempo 12... E aí no tempo 12, ó, eu vou arrastar por essa seta verde para o envelope subir um pouquinho, mais ou menos aqui. E aí a gente vai criar um keyframe de novo clicando neste botão. Então a animação é essa, ó. O envelope sobe e o papelzinho dele também acaba subindo um pouco depois. Agora, o que nós podemos fazer é melhorar um pouco essa animação, mas antes eu vou criar já uma outra animação também de rotação, ó. Então fica no tempo 0, seleciona o nulo, igual já tá, e eu vou animar aqui a opção de RH. Então no tempo 0, a gente vem aqui, ó, e cria um keyframe de RH, vai para o tempo 12 e cria outro keyframe de RH. Só que dessa vez eu vou voltar para o tempo 0 e eu vou mudar o valor aqui que está em 0 para um valor de 180 e clica aqui
para ele recriar um keyframe. Então eu estou fazendo o envelope girar. Ó. Além dele vir de baixo para cima, ele também faz esse pequeno giro, que dá todo um charme, né? Quase falei tudo errado, um charme. Estou quase falando com sotaque francês, mas vamos continuar. Uma vez feito isso aqui, que foi essa etapa, né, de simplesmente fazer ele girando e subindo, vamos mudar o gráfico de velocidade. Então vai lá em cima, ó, em Window, clica lá em Timeline F-Curve. Ah, professor, tudo é esse gráfico. Então, não é tudo, mas esse gráfico ele faz muita diferença, principalmente quando você está fazendo as suas animações, porque ele dá muito mais vida nas animações que você está fazendo. E se você, de repente, está olhando esse gráfico e está pensando, professor, não estou entendendo nada sobre esse gráfico, você não tem um vídeo explicando mais sobre isso? Então, na verdade, para o seu bem, eu tenho, que é um vídeo exatamente como usar o gráfico. Na verdade, não é exatamente para esse intuito, mas neste vídeo a gente faz uma animação e eu explico um pouquinho mais em detalhes o que é o gráfico de velocidade no cinema 4D. Então se você quiser, clica do lado direito no card e assiste esse tutorial porque vai ser muito legal para você. Uma vez que eu espero que você tenha entendido um pouco a importância do gráfico de velocidade, vamos mudar as paradas aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, do lado esquerdo eu vou selecionar o nulo e abrindo as opções dele, vamos por partes, né? Porque ele tem muitas animações, então eu vou selecionar só o PY. Do lado direito, ó, deixa o seu cursor aqui, pressiona H, aí eu vou selecionar esse quadradinho da direita, seguro o Ctrl, ó, move a setinha para ele ali. Se você fizer igual eu, de repente move aqui e perde as coisas, é só pressionar a tecla H de novo e ele volta a mostrar a curva exatamente no meio. Seleciona esse quadradinho agora da esquerda, ó, segurando o Ctrl, move esse aqui um pouco para cá. Mesma coisa com rotação. Então do lado esquerdo, seleciona a rotação, do lado direito pressiona H, clica aqui para selecionar o quadradinho da direita, move aqui, ó, segurando o Ctrl até não ter essa curvinha, seleciona da esquerda, segura Ctrl e move aqui até fazer essa curva. Então nós temos essa animação, ó. Ele vai começar devagar e de repente ele vai com tudo, tanto na rotação do envelope quanto o envelope subindo. E aí a gente pode usar essa mesma tag, que é a tag Track Modifier, que veio na versão R25 para esses outros elementos. Então é muito baba aqui, ó, muito básico. Faz o seguinte, seleciona aqui essa tag, segura a tecla Ctrl e move esta tag aqui para o objeto de cima, que é o nosso nulo. Com isso eu estou fazendo com que o nulo também tenha as mesmas opções desse Track Modifier, igual a gente fez no Extrude. Ué, então eu não preciso vir aqui e refazer tudo, botando à direita, Animation, Track Modifier? Não, você até poderia, mas eu acho que não faz sentido ficar repetindo as mesmas coisas que a gente acaba perdendo um pouco de tempo, não é verdade? Então aqui, ó, a animação fica dessa forma. Tá vendo? Fica muito mais com vida, o elemento faz essa movimentaçãozinha, ó, faz todo esse balancinho e tudo mais. Tá faltando só abrir o envelope, né? Porque não faz sentido o papel sair para fora sem o envelope abrir. Então se liga só, seleciona aqui o Extrude, que é do nosso spline topo, ó. Então o topo é essa parte aqui de cima que a gente tem, que a gente animou a rotação dele, ó. Então seleciona o Extrude do topo. Vai aqui embaixo, ó, na nossa agulha, deixa no tempo 0 e cria um keyframe, ó. Se você selecionar o Extrude, vem aqui, ó, em Attributes, Coordenadas e cria um keyframe de RP, do jeito que tá mesmo, ó, no tempo 0. Vai no tempo 12 e muda o valor aqui que está como 162 ponto não sei o que lá para 0. E aí o envelope abre. Só que você clica aqui para criar um keyframe. Ó. Então no tempo 0 até o 12, ó, o envelope abre e aí o papel acaba aparecendo. Só que a gente pode fazer a mesma coisa para esse envelopinho abrindo, igual a gente fez antes. Ó. Então vai na parte superior lá, Window, ó. Depois você vai em Timeline F-Curve, do lado esquerdo você seleciona esse Extrude que a gente tem, que é o Extrude normal, abre ele, ó, para ver a opção de rotação, que é essa aqui, seleciona o quadradinho da direita e com o Ctrl move para cá, e o quadrado da esquerda com o Ctrl deixa mais curvado. Ó. E aí eu vou pegar essa tag aqui, que a gente já tem também, e duplicar para esse. Ó. Então vem aqui nessa tag, segura o Ctrl e move aqui para baixo. Ó. Então essa tag, nossa, quase falei tudo errado, né? Respira. Controla essa ansiedade, Heber, pelo amor de Deus. Segurando o Ctrl, eu estou duplicando essa tag de Track Modifier, que faz aquela mesma coisa que você sabe ali, que é o pequeno gingadinho. Ó. Então o envelope abre e faz esse molejinho aí da rotação dele, fica muito da hora. E se você quiser também, não sei se você percebeu, mas o nosso papelzinho do envelope, ó, ele está aparecendo muito rápido. Eu queria que ele fosse um pouquinho mais devagar. Então, para finalizar, vai na parte superior em Window, Timeline F... Não.
Timeline Dope Sheet agora. O Dope Sheet serve para você controlar o espaçamento entre as animações. A opção ali do F-Curve controla a curva de velocidade. E a opção de Dope Sheet controla o momento que a animação acontece. Só para você entender, quando a gente fez a animação dos elementos, a gente animou todos, do tempo 0 até o tempo 12. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui nesse painel de Dope Sheet e aqui dentro do nulo, a gente vai ter aqui vários elementos que a gente tem. É só selecionar o Extrude do nosso papel, que na verdade aqui se você for ver, o papelzinho, o spline dele chama dentro e ele está dentro do Extrude 4. Então seleciona o Extrude 4 aqui e aí por esta barra laranja, você move ele um pouquinho para a direita. Quando você faz isso, vai ter toda a animação, só que o papelzinho quando ele sai, ele demora um pouquinho mais. Então o envelope gira, sobe, a tampa dele abre e aí o papel acaba saindo logo na sequência. Por último, que na verdade não estava nesse tutorial, mas assim, acabou me dando uma vontade de fazer isso. Se você quiser, você pode colocar cores aqui, Então o que você faz? Vem do lado direito aqui, clica neste botãozinho minúsculo e aí você clica 2 vezes aqui. Quando você clica 2 vezes, você cria um material. Mas o que é o material? Só tem nomes malucos. Então, o material nada mais é do que a superfície do objeto, do que ela é composta, qual é a cor, se ela é de madeira, de vidro, de plástico e várias coisas. Então, quando você clica 2 vezes, você cria um material. Quando você cria ele, você pode vir aqui com ele selecionado, só clicando em cima, você tem as abas aqui embaixo de Color. E aí você pode definir uma cor, como um tomzinho de azul, por exemplo. Quando você faz isso, arrasta esse material para cima do nosso nulo. Então clique e arrasta, soltei no nulo, todo mundo ficou azul. Só que eu não quero que essa folhinha aqui dentro seja azul. Então o que a gente faz? Cria outro material. Então clica 2 vezes. Tenho esse material que por padrão já é branco e eu vou clicar e arrastar, mas não aqui. A gente vai arrastar em cima da folha. Então clique e arrasta, até ficar em cima da folhinha, automaticamente a gente já tem ali o nosso envelope com o nosso papelzinho dentro dele. Aqui tem só mais um último detalhe, que é o seguinte, talvez esse papelzinho a gente tenha que jogar um pouquinho para frente, tipo quase nada. Então seleciona o Extrude 4 e com essa seta azul, você move um pouquinho para frente, só um pinguelinho, quase nada. Aí ele vem, faz o giro do envelope abre e finalmente sai o papelzinho de dentro. Tudo isso usando esta nova tag, que é esse Track Modifier, que facilita muito esse processo todo. Eu sinceramente gostei bastante, espero que você tenha gostado também dessa animação que a gente fez. E não esqueça, se você quiser, eu já fiz outros tutoriais aqui no canal. Um deles é como modelar um relógio no Cinema 4D. Muito legal e eu acho que vale muito a pena você ver ali, porque tem coisas muito legais de como você pode fazer o processo de modelagem. Enfim, fica a propaganda aí para você, se você quiser ou se você não quiser também. Mas eu espero que você queira. Se você está pensando onde eu poderia aprender mais sobre o Cinema 4D, eu tenho essa resposta. Vai na descrição do vídeo aí embaixo para você clicar num link que tem lá. Neste link você vai conhecer o meu curso online para você dominar o Cinema 4D. Nesse curso eu começo te ensinando os assuntos estruturais do Cinema 4D, como interface, navegação, manipulação de objetos, painéis e tudo que é essencial. Logo depois, vamos para modelagem, que é a criação de objetos. Nessa parte, você vai aprender como criar objetos a partir de elementos primitivos e também a partir de modelagem orgânica, sem falar ainda de deformadores e fields para alterar os objetos. Na sequência, vamos para iluminação, materiais e texturas, uma área essencial para deixar a sua imagem 3D incrível. É com a iluminação que você valoriza o resultado final. Você também vai conhecer mais sobre o MoGraph, uma ferramenta para usar no processo das animações, e durante o curso ainda vamos fazer esse projeto do começo até o fim, passando por todas as etapas do processo: modelagem, animação, iluminação e renderização. Não queima os seus neurônios pensando se você pode ou não fazer esse curso caso você não tenha nenhum conhecimento do Cinema 4D, porque não precisa, tá? Você não precisa saber absolutamente nada. Esse curso já tem a estrutura que você precisa. Agora, se você já conhece um pouco do Cinema 4D e você quer aprender ainda mais, pode fazer esse curso também, porque ele vai agregar muito mais conhecimento no seu cérebro. Eu poderia ter falado outra coisa no lugar do cérebro, mas agora já foi. Agora, só falta você clicar no link na descrição do vídeo aí embaixo. Essa parte é com você.
E antes de eu ir embora, e você também, ainda tem 2 tutoriais aqui do lado, ó, que você pode clicar para aprender mais e muito mais sobre o cinema 4D. Mas para isso você tem que clicar em algum deles. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!